Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Grazi. Bem-vinda. Vê se você consegue me dar um retorno dizendo se o som tá bom. Boa noite, Chico, tudo bem? Som tá bom, imagem boa, tudo funcionando? Me dá um sinal aí, por favor. Olá, Patrícia, bem-vinda. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Beleza? Oi, Ana, bem-vinda também. Marilu, bem-vinda. Beleza, Grazi, valeu, obrigado. Som ok, legal, Patrícia. Beleza. Maravilha. Quem mais? Beleza, Ana? Sim, ouvindo e vendo bem. Maravilha. Excelente, então, pessoal. Então, vamos lá. Começando mais uma live, a live de número 36. Olha que legal, né? Já são 36 lives aí. Valeu, Chico, obrigado. 36 lives aí acontecendo, né? Estamos aí caminhando para completar quase um ano aí no meio do ano. Sempre nessa ideia de construir um ambiente, um diálogo, um debate voltado para a grandeza e para a realização, né? Muito mais como recursos internos que todos temos, que com isso podemos até fazer riqueza e sucesso, mas a partir do recurso que temos internamente, ou seja, como é que eu melhoro minha vida com os recursos que eu tenho e não o que eu preciso para poder, então, melhorar a minha vida. Então, é trabalhar com o recurso que a gente já tem, que está dentro de nós, ao invés de ficar trabalhando com dependência dos recursos que nós não temos. Então, essa é a ideia, turma. Criar uma independência maior, uma postura de herói de si mesmo, de justo, na busca dos seus objetivos, em assumir a responsabilidade pela própria vida, e por aí vai. Da semana passada para cá aconteceram muitas coisas interessantes. Eu comecei um projeto numa seguradora muito legal e fazendo um trabalho com todos os níveis da liderança, desde a presidência, passando pela diretoria, pela gerência, superintendência e pelos coordenadores. E hoje a gente trabalhou forte aí a liderança, né, dos níveis de gerência e superintendência e coordenação. E foi muito legal. E boa parte do que a gente conversou lá tem a ver com o que a gente vai conversar aqui, né? Deixa eu dar uma boa noite aí para a Grace, que chegou agora. Bem-vinda, Grace. A Paty falando aí que a live 35 foi bacana. Legal. Legal, Grace. Bem-vindo aí, Edu. Boa tarde, Patrícia Arge também está chegando. Bom, a turma está chegando aí. E o tema que eu sugeri para hoje, né, é um tema que faz parte do livro, do Modelo do Pensador, né, que é o que eu chamo de ciclo vencedor da perda. E na semana passada a gente discutiu muito a questão de estímulo e resposta, né? Até mostrei e publiquei na nossa feed de notícias aí esse quadro, né, esse esquema de resultado, estímulos e respostas, pensamento, emoções, valores, comportamento, resultado, né? Mostrei isso lá. Isso serviu de esquema para que a gente possa pensar, trazer para a consciência, conceituar e depois partir para a ação de uma maneira mais autocentrada, mais autoliderada e indo nessa direção. Entretanto, às vezes eu consigo atingir os resultados que eu quero atingir, às vezes eu não consigo atingir os resultados que eu quero atingir. Às vezes eu tenho que enfrentar perdas, né? E quando eu falo de perdas, desde as perdas mais óbvias, do tipo, perdi um emprego, perdi um parceiro ou a parceira de vida, perdi um ente querido, perdi um ônibus, perdi um avião, ou perdi uma causa, perdi uma disputa, perdi alguma coisa, tá? Nós queremos ganhar, mas na busca do ganho a gente também enfrenta a possibilidade da perda, né? Então, se preparar para isso é uma boa prática, eu diria. E no momento em que eu perco, na verdade, no momento que eu tomo uma decisão, eu tenho ganhos e tenho perdas. Se os ganhos forem maiores do que as perdas, ótimo, show de bola, né? E à medida que eu realizo esse ganho passa a ser um ativo meu. Mas lá pelas tantas, no futuro, eu posso ter perdas sobre esses ganhos. E aí que eu queria convidar você a
a refletir sobre esse processo de perda, né? Na semana passada eu recebi uma notícia, semana retrasada eu recebi uma notícia, não muito boa, que eu, nesse momento, não convém muito revelar, até porque a coisa está em andamento, né? Mas que me fez refletir e praticar as etapas que fazem parte disso que eu chamo de ciclo vencedor da perda. Eu quero ilustrar essas etapas com você, né, com vocês aqui na nossa live, e com isso, então, a gente conversar, discutir, debater e ver o que esse ciclo pode nos ajudar, dado que os recursos que eu tenho, que você tem, são suficientemente capazes de fazer com que a gente avance nesse ciclo, e lá pelas tantas a gente ter uma vida melhor, saber viver melhor, em função dos desafios que a vida vai nos proporcionando, né? Então, veja, talvez eu comece com um exemplo mais singelo, até evoluirmos aí para um exemplo mais punk, mais pesado, mais denso. Aí. Então, imagina o seguinte, isso aconteceu comigo uma única vez na vida, mas aconteceu já, e eu achei que nunca fosse acontecer. Eu perdi um avião dentro do aeroporto, esperando o avião para voar, né? Eu trabalhava na Embratel, estava com um colega, na verdade uma pessoa que trabalhava comigo, um liderado meu, diretor de recursos humanos, e nós estávamos lá, sentados, batendo papo, conversando, tomando alguma coisa, refletindo sobre os negócios, sobre pessoas, sobre ideias e tal, e quando a gente se deu conta, o avião já tinha ido embora, né? Perdemos o voo. E nesse momento, nós passamos por 4 etapas. Alguns de vocês já conhecem isso, porque já conversei sobre isso com algumas pessoas que estão aqui nessa live, mas também alguns já podem ter lido no livro, ou até visto isso em outro lugar, né? Nós passamos por 4 etapas para poder realizar essa perda, né? A primeira etapa é a revolta. Vou até escrever aqui, depois, se for o caso, eu mostro. Então, eu vou escrever aqui no feed. Primeira etapa. Revolta. Pô, fiquei revoltado de perder o voo, né? E o aprendizado que eu tirei disso, o que eu posso tirar disso, nessa relembrança aí do que aconteceu, é que quando eu me revolto, eu tendo, não que eu tenho, mas eu tendo a colocar a culpa em alguém, né? Então, eu me lembro, agora, conversando com vocês, que eu coloquei a culpa na companhia aérea, porque, pô, quando eu atraso, a companhia aérea nem espera. Quando eu atraso porque eu dei uma bobeira, eles vão embora, né? Então, eu já me coloco logo no lugar da vítima, né? Eu já começo a maldizer as companhias aéreas de modo geral, a infraestrutura do aeroporto, a própria Infraero, porque houve uma confusão do anúncio colocado no quadro com a real situação da aeronave. Então, a companhia dizia que a responsabilidade do anúncio no quadro era da Infraero, a Infraero dizia que aquele quadro é meramente informativo, que não era para considerar completamente, enfim. Pancadaria como eu sou, né? Revolta. Aí a segunda etapa, depois que eu me revolto, né, que eu boto a culpa em todo mundo e que eu vejo que não tem mais jeito, a segunda etapa, estou escrevendo aqui, se transforma numa situação de conformismo. Eu me conformo com aquela situação, né? Falo, pô, já perdi o voo mesmo, filho da mãe, esse pessoal não respeita o cliente, esse pessoal não tem consideração. Ou seja, eu encaixo o evento, né? Eu encaixo o evento, mas eu continuo colocando a culpa em alguém. Eu continuo sentindo dor e eu continuo querendo que essa dor seja estendida para aquela entidade que eu entendo, que eu julgo que me prejudicou. Pode ser uma companhia aérea, no caso de uma perda de um voo, pode ser uma pessoa que, no caso, possa ter me traído, pode ser uma pessoa que me fez uma injustiça. Nesse momento, eu ainda estou na posição da vítima e atribuindo essa responsabilidade ao outro, tá? Quando eu vou amadurecendo isso, vou sedimentando isso, vou
Aí, ó, o Alípio falando, nessa hora a culpa é até do governo. É verdade, Alípio, faz todo sentido, né? Sempre busco, né, nesse exemplo que eu estou dando, e na época foi exatamente isso que aconteceu, eu estava buscando um culpado, né? E toda vez que eu busco um culpado, eu me coloco na posição da vítima e eu não tenho nenhuma gestão sobre a solução do problema. Eu vou sempre querer que alguém resolva o problema. E aí, como é que vai ser? E agora, como é que vai resolver? E aí eu entro num clima, e talvez numa energia não muito positiva, onde eu quero mais é ter razão do que ser feliz. E aí é que entram as próximas etapas, né? A terceira etapa é uma etapa onde a minha consciência começa a tomar conta, começa a ganhar espaço, e eu começo a encaixar o evento de maneira proativa. Então eu entro numa etapa de aceitação. Ou seja, eu aceito que aquilo aconteceu. Eu não tenho o que fazer mais. Eu não posso trazer o voo de volta, eu não posso trazer a pessoa amada de volta, embora tenha gente que anuncia isso, né? Trago a pessoa amada em 3 dias, 3 voltas, 3 horas, ou coisa do tipo, mas não é o caso, não acredito. Eu não desfaço uma traição, né? Não consigo desfazer o que já foi feito. Então, a minha consciência, a minha maturidade, até um certo grau de inteligência emocional, depois tem até uma outra inteligência, uma quarta inteligência que pode ser considerada importante nesse processo, me faz, né, aceitar. Olha, o voo realmente saiu, a pessoa realmente foi embora, de fato você foi traído, olha, você perdeu realmente o emprego, olha, a pessoa que você mais amava morreu. É um fato isso. Tá? Se eu puder, nesse exemplo que a gente está discutindo, tirar um pouco da emoção, é um fato isso. E esse é o ciclo vencedor da perda, né? Dado que é um fato, eu não consigo mudar o evento que aconteceu, mas eu consigo mudar o significado que eu dei para aquele evento naquele momento e que eu dou agora na minha vida, entende? Hoje eu estava conversando sobre isso com o pessoal dessa seguradora e perguntei para eles, pessoal, eu posso mudar o passado? E aí muitos, se não todos, falaram, Luiz, não tem jeito. Tá bom, eu concordo, não dá para mudar o evento, o fato que aconteceu, mas eu posso mudar o significado que eu dei para ele, naquele momento. Eu posso dar um novo significado hoje. Isso é fácil de exemplificar na medida que eu te pergunto o seguinte, você consegue se lembrar de uma situação em que você foi devastadoramente desiludido, ou você foi... você sentiu uma perda muito grande e aquilo te devastou emocionalmente numa determinada época da sua vida? E você consegue perceber o impacto disso hoje? Eu apostaria com você que na época foi muito doloroso, foi muito penoso, mas que hoje isso já não significa tanto assim. E não é só porque o tempo passou, é porque enquanto o tempo passava, você deu um outro significado para o que aconteceu lá atrás. Lá naquele dia foi devastador, mas passado um tempo, passado outras situações, outras oportunidades, outras circunstâncias, você ressignificou aquilo. Agora, eu posso ressignificar isso no menor tempo que eu puder, entende? Na hora que eu perco o avião, que eu fico revoltado, que eu entro inconformível, eu posso aceitar. Eu posso fazer isso em 1 semana, eu posso fazer isso em 3 horas ou em meia hora. Eu posso decidir isso. Essa que é a provocação que eu queria fazer hoje. Porque na hora que eu aceito a perda, eu entro na quarta etapa, que é a superação. Eu supero aquele negócio. Eu supero aquela perda. E quando eu supero aquela perda, eu estou pronto para uma nova experiência. Eu estou pronto para uma nova etapa, eu estou pronto para uma nova jornada, eu estou pronto para, realizando e aprendendo com o que eu vivi, eu estar livre para uma nova experiência. A questão é que muitas pessoas podem, com a experiência de uma perda, construir um trauma e se impedir de viver uma próxima experiência. E no caso do avião é o seguinte, já que eu perdi o avião, agora eu vou chegar com 4 horas de antecedência no aeroporto. Tudo bem, né? Ele vai perder 4 horas da vida lá no aeroporto, então ele vai dar um jeito de fazer alguma coisa no aeroporto.
ou ele vai criar algum dispositivo para lembrar ele que o avião já está lá. Ou seja, é razoável acreditar que pessoas vão criar formas de se proteger dessa perda. Uma coisa é você se proteger dessa perda, mas avançar e caminhar em frente. Outra coisa é você se proteger dessa perda, não tomando mais o risco de viver essa perda. Percebe a diferença? Né? É aquela questão da pessoa se precaver, se prevenir e entrar num novo relacionamento com o aprendizado dos anteriores. Outra coisa é ela não entrar mais em relacionamento. Ou seja, eu não vou mais ter essa perda porque eu não vou mais tomar o risco. Né? E na hora que alguma pessoa, ou na hora que uma pessoa resolve não tomar mais risco, na minha forma de pensar, ela abdicou de viver plenamente. Vai existir, vai respirar, vai consumir oxigênio, vai soltar gás carbônico, vai consumir recursos, mas não vai ser feliz, não vai ter uma existência plena, não vai ter significado, não vai tomar riscos. Entende isso? Por isso que é importante, e por isso que eu acredito que seja importante, nós conversarmos sobre esse ciclo vencedor da perda, porque a perda é do jogo. Né? As pessoas às vezes estão preocupadas em ganhar, estão temendo perder, quando na verdade deveriam se preocupar em se preparar para o ganho, embora assumindo a possibilidade de ter a perda. Bom, enquanto a gente vai digerindo essas coisas todas, eu vou dar aqui uma boa noite para quem? Para a Patrícia, já falei para ela, para a Carla Brandão, bem-vinda, Carla, tudo bem? Para a Branca Ribeiro, prima lá perto de Juiz de Fora, o Fábio Rossac, bem-vindo, Fábio, boa noite. Para a Denise Rugani também, que chegou, boa noite, Dê. Para a Camila Dias, que chegou agora há pouco também, para a Glaucia Ferreira, está meio sumida, mas está chegando aí também. O Alípio fala... Bom, aí o Alípio já tinha falado, né? Boa noite, Alípio, nessa hora a culpa é até do governo, ok, eu falei sobre isso também. Valquíria, bem-vinda, boa noite também. Atos, bem-vindo. Beleza, você está presente por aí. Verônica também está chegando, bem-vinda, Verônica. Aí o Fábio fala aqui, os traumas são muito comuns, nem sempre é fácil aceitar e superar. É um ponto de vista, né? Traumas são aprendizados que as pessoas têm no momento de alto grau emocional envolvido, é quase uma fobia, né? Você tem um aprendizado que printa uma emoção forte no meio. E na medida que isso é um aprendizado, pode ser um desaprendizado também, eu posso desaprender, é claro que isso tem um caminho para fazer, né? Nem sempre é fácil aceitar e superar, mas se não é fácil, é porque é difícil. Se é difícil, a única informação que me diz é que a gente tem muito trabalho a fazer. Ou seja, não é impossível. A Valquíria fala aqui o seguinte: passei por essas etapas e estou superando a perda. Não é fácil, mas estou conseguindo. Quando você passa por essas etapas, Valquíria, se você está superando é porque não passou pelas 4. Quando você passa pelas 4 é porque você já superou. E se está superando, não tem nada de errado, mas você deve estar em alguma etapa, que é ou a revolta, ou a conformismo, ou a aceitação. Na hora que você passar pela superação e tiver passado, mas superou, vai ficar só uma lembrança, vai ficar só um registro na biografia, vai ficar uma medalha, vamos chamar assim, uma medalha ganha em batalha. Entende isso? Eu acho que essa metáfora é legal, né? As perdas que eu tive, os sofrimentos que eu vivi, ou coisas desse tipo, são medalhas que eu conquistei no campo de batalha, né? Isso só me traz condecorações. Eu não preciso me tornar como é que fala? Um louco de guerra, não é louco a palavra. Eu não preciso me tornar tornar isso um trauma da guerra, né? Também não é esse o termo, eu não estou lembrando o termo aqui agora. Mas eu não preciso ficar preso a esse passado, entende? Então, são medalhas que eu ganho em batalhas, que eu vivi, né? A Patrícia fala aqui o seguinte: Binata, há 4 anos perdi na mesma semana minha cachorrinha de infarto fulminante, minha mãe e meu emprego. Ainda causa muita dor quando lembro. Olha só isso, Patrícia, é muita coisa para se perder numa semana só, né? Entendo, né, a conexão que se faz com o animal, com um parente, com uma mãe, né, óbvio, e com o emprego também, que muitas vezes tem o significado de até a nossa própria subsistência. Mas isso foi há 4 anos, né? E dependendo da dor que isso cause, talvez você tenha decidido, não sei, né? A
sobre isso, tendência a nunca mais ter um cachorrinho, nunca mais criar uma condição de amor tremendo por uma outra pessoa, e talvez até ficar um pé atrás com o emprego, entende? Então, nós somos finitos, ou seja, é razoável acreditar que minha mãe vai antes de mim, é razoável acreditar nisso. Não é razoável acreditar que minha filha vá antes de mim, mas ela pode ir. Eu posso até me preparar para isso, embora queira não torcer, tipo um seguro. Eu compro o seguro para não usar. E eu posso me preparar para a perda sem necessariamente precisar vivê-la, mas para estar preparado. Essa é a preparação, entende? As pessoas se preparam só para o ganho, mas não se preparam para a perda. Eu conheço pais, né, homens que são pais de meninas, que não se preparam para aquilo que para muitos homens é devastador. A sua filha começar a namorar alguém e começar a ter relações sexuais amorosas com alguém. Tem pessoas que não querem tocar nesse assunto, porque não estão preparadas. E claro, não estão preparadas, mas elas, pior, não querem se preparar. E é isso que eu questiono, sabe? Ganhar ou perder é do processo da vida. Agora, preparar é uma questão de decisão pessoal, entende? Então, eu entendo quando você disse que perdeu a cachorrinha, a mãe e o emprego numa mesma semana, e isso te gera dor. Mas veja, Patrícia, e todos nós aqui, né? A dor é inerente ao processo. Veja, a dor é inerente ao processo. Ou seja, eu perdi minha mãe em 2011. 2011? Não, 2008. Meu pai foi em 2011, minha mãe em 2008. Eu senti muita dor, né? Embora eu tenha sido preparado para isso, porque ela descobriu que tinha um câncer 2 anos antes de morrer e nos avisou. Nós tivemos 2 anos para nos preparar para isso, entendeu? Aí alguns falaram, Binato, mas a gente nunca está preparado. Bom, quando a pessoa fala a gente nunca está preparado, é porque ela assumiu a condição de não querer se preparar. Eu acredito que eu me preparei, mas eu senti dor quando ela morreu. Se eu não tivesse me preparado, a dor seria muito maior. Tá? Agora, hoje, quando eu penso na minha mãe, eu não sinto dor. Eu sinto saudade, entende? Eu sinto falta dela, eu converso com ela, eu chamo a presença dela, mas de uma forma saudosa. Porque se eu sentir essa dor, aí já não é inerente ao processo, já é a minha decisão de prolongar aquela dor, agora, em fevereiro, tendo feito 10 anos depois. Eu chamo isso de sofrimento. Então, veja, a dor é inerente ao processo. O sofrimento é uma escolha. Tem pessoas que sentem a dor do evento e isso é lícito. Mas tem pessoas que fazem questão de manter essa dor ao longo do processo, porque isso, de alguma maneira, ela tem um ganho com essa dor. Entendeu? Tem pessoas que dizem, eu perdi minha mãe, eu perdi o meu pai, eu não tenho ninguém. E talvez nessa perda toda, ela ganhe o amor de alguém. Coitadinho, não tem mais mãe, não tem mais pai. É uma posição, uma visão pessoal, não tem nada de errado com isso. Só que eu não quero isso para mim. Entende? Eu não quero ter o amor das pessoas porque eu não tenho mais o da minha mãe. Entende? Essa é uma posição que eu decidi para mim. E as pessoas podem decidir o que bem entenderem disso. Mas é importante que ela entenda o mecanismo que funciona dentro dela. Né? Que você sinta a dor até hoje, pensa nisso, se é isso que você quer mesmo. Se for, tudo bem, está tudo certo, não tem nenhuma ilicitude nisso. Mas já não precisaria ser assim, né? Não sei se me fiz entender. Nisso eu aproveito para dar uma boa noite para a Rosilene, que chegou agora há pouco. A Denise faz um comentário. Muito importante isso que você falou. Vejo amigas com medo de se relacionar novamente pelo medo da dor. E eu nunca achei isso justo conosco. Conosco quem? Se elas estão tomando essa decisão, Denise, elas estão tomando essa decisão. Você achar que é justo ou não com elas, ela é uma questão delas, concorda? Talvez você não é justo com você, aí tudo bem, mas conosco, né, é aquela história, né? Eu vou achar que o mundo tem que pensar como eu penso. Não faz muito sentido isso. Porque sofrer e ser feliz faz parte do jogo. Então, é o que eu quero dizer. Sentir dor ou prazer faz parte dos outros. Sofrer, não. Sofrer é a capacidade que a pessoa tem de prolongar o efeito dessa dor. E eu não sei. Eu não quero isso para mim. Eu não quero prolongar efeito de dor alguma, porque isso não me faz bem. Mas eu posso querer prolongar o efeito de um prazer que eu vivi no passado, porque isso me faz muito bem. Entende? Essa é a capacidade que a gente tem de determinar
liderar nossos próprios pensamentos e nossas próprias emoções. Sabe, eu posso sentir a dor da morte da minha mãe, mas eu não quero prolongar essa dor até hoje. Eu não quero isso para mim. Eu quero lembrar da minha mãe, e quando eu lembrar da minha mãe, eu senti prazer, eu senti saudade, que para mim é o amor que fica. Entende? E quando eu sinto falta, eu convido por ela, e eu sinto isso às vezes, quem me conhece de perto sabe disso, porque eu menciono isso, eu sinto a presença dela, e isso é muito bom, né? Por causa de uma crença que eu tenho, que o que foi o corpo dela. Mas a energia dela está por aí, de alguma forma, entendeu? É uma crença, mas essa crença me fortalece, entende? Mas sofrimento não é do jogo. A dor é do jogo, o sofrimento não é do jogo. Faz sentido isso, Denise? Faz sentido isso, pessoal? Me dá um feedback aí para ver se faz sentido o que eu estou falando. Aí eu dou uma boa noite aqui para a Fran, linda, chegou aí agora, bem-vinda a Fran, para Vivi, minha sobrinha, que também chegou. Aí a Grazi fala aqui o seguinte, ó. As brigas que ganhei, nenhum troféu como lembrança para casa eu levei. Pô, bacana. As brigas que perdi, essas sim eu nunca esqueci. Eu escolho aprender ou manter-me como vítima. O processo para cada um é diferente. O aprender traz o transformar. Se não trouxe é porque não aprendeu. Quando você escreve isso entre aspas, Grazi, eu entendo que isso é de alguém, né? Mas é uma inteligência relevante essa aqui, né? Se funcionar para você e te trouxer aprendizado e se tornar uma pessoa melhor, pô, registra e manda ver, faz sentido. Dou boa noite para o Zé Farias, que chegou agora há pouco também, e o Fábio fala uma coisa que é fundamental, né? Ele manda aqui uma letra fechada. A dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Eu concordo plenamente aí, Fábio. Então, é uma frase que merece registro e reflexão. A dor é do processo, do jogo, é da vida. O sofrimento, não, é uma opção sua, é uma opção da pessoa. Ela pode querer acalentar isso pelo resto da vida e tudo bem, né? Vai pagar um preço por isso. Boa noite, Zé. Um abraço também para você, bem-vindo aí. Estava em treinamento, tranquilo, não tem problema. Tá junto agora, depois você vê o que perdeu na gravação. E a Grazi fala assim, essa coisa de decidir nem sempre é fácil. Em várias lives você fala exatamente sobre isso. Então, Grazi, esse é o grande ponto. Percebe? Hoje eu estava falando isso com o pessoal. Eu conversei na semana passada com o presidente da seguradora e com os diretores da seguradora. Dia 19. E hoje eu conversei com gerentes, superintendentes e com coordenadores. Então, é toda a cadeia de comando da companhia lá, né? E aí eu falei para eles o seguinte, e eu tenho uma crença, muitos me conhecem, sabem disso, que pessoas e empresas operam da mesma forma. Ou seja, pessoas passam por etapas. Bebês, crianças, adolescentes, adultos. E quando eu passo de uma etapa para outra, eu ganho direitos e deveres de uma etapa e perco direitos e deveres de outra etapa. Quando eu deixo de ser analista e viro coordenador, eu ganho direitos e deveres de coordenador e perco os direitos e deveres de analistas, e assim eu vou crescendo, né? E aí, Grazi, o grande ponto que eu acredito é que essa curva ascendente na vida, ou na empresa, ou na carreira, seja o que for, ela me exige um desenvolvimento de uma habilidade cada vez mais importante e que é função da minha maturidade física, intelectual, emocional e espiritual, que é exatamente a minha capacidade de tomar decisões, a minha capacidade de fazer escolhas. Porque quando eu decido por algo, eu já falei isso aqui, vale sempre repetir, turma, eu nunca acho que essas coisas se repetem, eu acho que elas só sedimentam. Quando eu tomo uma decisão, eu faço uma cisão num processo. Eu escolho ir para um lugar, eu escolho uma condição, eu escolho uma situação que eu desejo, que eu quero, mas eu tenho que abrir mão da situação que eu vivo hoje. E a maioria das pessoas, quando você diz essa coisa de decidir nem sempre é fácil, o problema não é decidir. O problema não é escolher o que eu quero no lugar do que eu tenho. O problema é largar o que eu tenho, que é o certo, por algo que eu desejo que é duvidoso. Então, o problema das pessoas, e eu quero que você me critique nisso, que você debata, que você discorde, não é ir em busca do que quer, é largar o que já tem. Entende? Porque o que eu já tenho é conhecido, o que eu estou em busca é desconhecido.
E aí pessoas mais conservadoras, mais garantistas, mais tradicionais, elas ficam naquele lugar ali, não querem tomar risco. Mas no mundo com tanta volatilidade, com tanta incerteza, com tanta complexidade, tanta ambiguidade, não decidir é um risco muito grande, entende, turma? E, sinceramente, né, não decidir é uma demonstração que eu ainda estou num grau de dependência. Pessoas dependentes não decidem. Emocionalmente, intelectualmente, financeiramente, materialmente, fisicamente ou espiritualmente. Mas quando você se prepara para tomar decisões, você amadurece. Faz sentido isso, Grazi? A Denise fala que certíssimo, entendi, concordo. A Grazi fala, a primeira é uma música, a segunda citação é do seu livro. Ó, legal. O aprender a transformar. Se não trouxe é porque não aprendeu. Legal, beleza. Obrigado por me lembrar. Né? Bom, a primeira é uma música, a segunda é a citação do seu livro. E aí a Grazi fala, claro, concordo demais, total, legal. Então, veja, concordar não é uma obrigação, obviamente, mas é importante ajudar-nos, né, eu me ajudar e nos ajudarmos todos aqui a entender de fato o que eu penso, a entender de fato o que significado que eu dou para as coisas. Porque é razoável acreditar, pessoal, que nós temos medo de não ser amado, medo de não sermos suficientemente capazes, medo de acharmos que não merecemos as coisas. E esse conjunto de crenças que vincula a uma série de emoções ligadas ao medo faz com que eu possa buscar amor das maneiras mais esquisitas possíveis, até numa perda. Percebe? Eu tenho uma tia que ela adora falar das perdas. Eu perdi meu marido, perdi o segundo marido, meus filhos estão longe, meus netos estão longe. E quando ela encontra uma alma caridosa perto dela, essa alma caridosa chega para ela e fala assim, tadinha da tia fulana é tão carente e tal. Ou seja, ela consegue aquilo que ela quer, que é amor, pela falta, pela perda. Então, às vezes, as pessoas gostam da perda, porque através da perda, ela recebe o que ela quer. Mas é uma condição minoritária, uma condição subalterna, não precisa ser assim, entende? Mas a pessoa imatura emocionalmente, ela acaba indo por esse caminho. Aí hoje estava conversando com o pessoal, e é legal esse paralelo, porque lá era um contexto, aqui é outro, mas no fim do dia somos todos humanos. Eu falei para as pessoas das 4 dimensões, né, humanas, a física, a intelectual, a emocional e a espiritual. Aí falei para eles o seguinte, né, e teve um cara que falou uma coisa muito apropriada, que são treinos musculares essas coisas todas aqui, né? A musculatura física, a musculatura intelectual, a musculatura emocional, a musculatura espiritual. Precisa de treino. Aí, uma coisa que foi legal, foi uma coisa que eu também já falei aqui no outro contexto, mas talvez a gente não se lembre, que é o seguinte, quando você sente uma dor física, porque você foi para a academia, porque você fez uma corrida, porque você participou de uma prova, porque você fez um treino punk, essa dor te gera orgulho ou vergonha? Se alguém puder responder aqui rapidinho, vai ser legal, né? Essa dor te promove orgulho ou vergonha? E hoje, eu perguntando para a turma lá na sala, todo mundo falou, Luiz, orgulho, claro, né? Legal, show de bola. Quando você tem uma dor intelectual, aí a Grazi respondeu, orgulho, legal, Grazi, é isso mesmo, faz sentido. Quando você tem uma dor intelectual, né, você virou uma noite preparando um relatório, escrevendo um artigo, lendo um livro, preparando uma apresentação para o dia seguinte, desenhando um trabalho de conclusão de curso. Aí você chega no dia seguinte e fala, cara, virei a noite estudando, virei a noite lendo livro, virei a noite trabalhando e tal. Essa dor intelectual te gera orgulho ou vergonha? Percebe? Quando vocês param, virei a noite, escrevi um livro, fiz um mestrado, foi punk, foi difícil. Isso gera orgulho de novo, né? E você vai trabalhando essa musculatura física e intelectual. Mais orgulho ainda. Agora, quando você toma um pé na bunda, quando você é traído, quando você é demitido, quando você sente uma dor emocional, essa dor emocional te gera orgulho ou vergonha? Vou esperar alguém responder aqui para ver o que acontece. Sobre a dor emocional.
A dor emocional te gera orgulho ou vergonha? Quem pode dar uma resposta aí? Vamos ver se vai aparecer alguma resposta aqui. Eu já estou ouvindo pessoas pensando aí, né? Puxa, tomei um pé na bunda, fui demitido, fui rejeitado, senti uma dor emocional. Isso te gera orgulho ou vergonha? A Patrícia falou vergonha. E aí, essa vergonha me faz fugir dessa dor. Então, eu não preparo minha musculatura emocional para as adversidades. E quando ela acontece, eu não estou preparado. Aí eu caio em prantos, eu caio em derrota, eu caio em pena de mim mesmo e me coloco no papel da vítima. Entende isso? Essa dor emocional, pessoal, pode, deve, precisa ser trabalhada, né? E eu vou falar uma coisa para vocês que eu não ia falar, mas eu vou falar, tá? A questão que eu mencionei semana passada, que eu não queria mencionar agora, porque ela está em curso, eu vou mencionar o que é. Trabalhei com uma pessoa, uma única pessoa que esteve comigo de 2013 até 2015 lá no Enchiad, na minha empresa, né? E essa pessoa trabalhou comigo. Tivemos uma parceria forte, tivemos um pacto forte de trabalho, conversávamos muito sobre essas coisas que a gente conversa. Ela participou dessa experiência toda, me conheceu profundamente. Uma pessoa que, quando precisou de ajuda, teve ajuda minha e de pessoas do nosso ambiente lá e tal. E aí, um dia, essa pessoa decidiu que não fazia mais sentido continuar lá e está tudo certo. Nós somos livres para seguir nossos caminhos, apoiei ela na saída e tudo certo, nada de errado. E passaram-se 2 anos e 8 meses, 2 anos e 9 meses, e eu recebi uma carta da Justiça do Trabalho, que essa pessoa me processou na Justiça do Trabalho, e nesse exato momento eu estou vivendo essas situações que a gente está conversando, né? Uma pessoa querida, que eu confiava e que confiava em mim, com a qual eu contava e que contava comigo, que fazia parte de um projeto, não de um emprego, e que, por alguma razão qualquer, que na medida em que eu sei que ela me coloca na justiça, eu não tenho mais o mesmo contato, embora eu fiz ligações para ela no período entre a carta que eu recebi da justiça e a primeira audiência, mas não consegui falar. Eu estou administrando a revolta, o conformismo, a aceitação e a superação. Na mesma manhã da primeira audiência, o advogado que está me apoiando nisso, que é um amigo meu, né, e que participa de várias coisas comigo, como esporte, todo tipo, ele viu essas 4 etapas acontecerem. A revolta, o conformismo, a aceitação e a superação. E nesse momento, nós tivemos uma audiência ontem, que também foi adiada agora para junho. Nesse momento, eu estou muito tranquilo do resultado que eu quero obter com essa experiência. E, em nome da pessoa que eu conheci lá atrás, eu quero fazer um acordo. O juiz propôs um acordo. O juiz estabeleceu um valor. E eu aceitei o valor. A pessoa aceitou o valor. E durante a semana, por alguma razão qualquer, ela voltou atrás. E na audiência de ontem, o juiz perguntou: e aí, fizeram um acordo? Eu falei: fizemos. O senhor aceitou? Aceitei. Aí a outra parte falou: nós não. Aí o juiz falou: mas peraí, como não? E qual foi o valor? Eu falei: o valor que o senhor, juiz, que o senhor determinou, que o senhor sugeriu. Aí o juiz se voltou: mas peraí, por que vocês não aceitaram? Ah, porque a minha cliente pensou melhor e resolveu não aceitar. E qual o valor? O valor é tanto, aumentou. Aí ele perguntou: vocês aceitam meu advogado para você? Eu falei: não. Vamos agora, então, seguir avante. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que me faz me conhecer melhor numa situação que eu nunca vivi na vida. Mas não deixou de ser uma perda, porque é uma pessoa que eu tinha uma relação de confiança tremenda que agora não existe mais. E está tudo certo. Ela fez uma escolha. E eu vou respeitar a escolha dela, vou usar, novamente, os caminhos que são legais para que isso seja trabalhado. Percebe isso? Mas naquele primeiro dia, naquela primeira audiência, nas primeiras horas, eu fiquei revoltado, eu fiquei conformado, eu aceitei e superei. E agora eu estou trabalhando isso com a emoção e não a partir dela. Então, pessoal,
Talvez eu tivesse vergonha de contar isso para vocês, mas não tenho mais, porque isso é um exercício emocional, mais do que justiça de trabalho, mais do que provas, mais do que testemunha, mais do que qualquer coisa, é uma perda emocional de uma pessoa que, em tese, havia uma relação de confiança e que se quebrou, por algum motivo. E eu não tenho dúvida, eu não tenho a menor dúvida, que o motivo que a fez tomar essa decisão foi medo, foi dor, foi talvez estar passando por alguma necessidade. E ela não se sentiu confiante para me ligar e falar, Binato, me ajuda. Mas ela teria total liberdade para fazer isso, porque viveu comigo 2 anos, trabalhando num projeto junto, não como empregada minha, mas como colaboradora de um projeto de autoconhecimento, desenvolvimento, que a gente chama de Chiari. Tudo bem, turma? Então, queria dar esse exemplo para dizer o quanto que é importante trabalhar o exercício da musculatura emocional. E se a gente quiser avançar em algum momento, em alguma outra live, o exercício da musculatura espiritual. Porque eu acredito, e depois eu vou fazer os comentários que vocês estão escrevendo, que a velocidade com que uma pessoa passa da revolta para a superação, ela é muito maior se ela tiver uma inteligência espiritual mais desenvolvida. Porque ela entende que aquilo aconteceu para algum aprendizado. E ela, então, ao invés de se revoltar, ela pergunta, então tá, então qual é o aprendizado? Vamos ir para frente, vamos avançar nisso aí. Entendeu? Foi o que eu falei com o Haroldo. Falei, Haroldo, vamos acertar, vamos no acordo, porque a minha energia é para construir coisas, não é para ficar preso numa coisa do passado. Então vamos lá ajudar, mas dentro do que é justo, não da exploração. Isso vai ficar gravado, e é bem possível que essa gravação possa ser usada a meu favor ou contra mim. Não importa, estou tomando um risco. Então deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. A Valquíria falou, novamente gera orgulho, pois consigo terminar o que fiz. Ok. O Zé Farias fala, Binato, você acredita que tudo isso tem a ver com a criação? Eu acredito, Zé, que isso tem a ver com o sistema de crenças, que tem a ver com a criação até um determinado ponto. De um determinado ponto em diante é com você. Percebe? Eu não posso, eu não quero e eu não devo atribuir a minha criação, que aconteceu há 30, 40 anos atrás, o que acontece na minha vida hoje. Entendeu? Hoje não é mais criação, hoje é decisão. Eu decido o que eu vou fazer na minha vida. E ao decidir, eu tomo riscos. E tenho ganhos e perdas. E vivo com elas. Faz sentido isso, Zé? Depois você me fala. Ainda pergunta, profundamente falando. Imagino que essa profundidade que você pergunta aqui, esse profundamente falando, tem a ver com você mergulhar nas suas origens. E nessas origens, você decidir o que você quer manter com você, que te ajuda e que te fortalece, e jogar fora o que não te ajuda e que não te fortalece. É igual uma herança. Estava comentando com o pessoal hoje lá na seguradora. Eu nunca ouvi pessoas falando assim, Binato, estou revoltado com meu pai e com a minha mãe, porque deixaram para mim 2 lanchas, deixaram para mim uma fazenda, deixaram 4 apartamentos e $1 milhão no banco. Nunca ninguém me reclamou disso. Mas nem vou reclamar, meu pai me criou como um indivíduo independente, o meu pai me reprimiu muito, o meu pai fez isso, fez aquilo. Então as pessoas tratam a herança material de um jeito. Elas são maduras para trazer para si a herança material. Agora é tudo meu. Mas a herança emocional, elas não se sentem no mesmo lugar. Elas continuam colocando a culpa no pai ou na mãe. E eu não, desculpa, eu não acho isso justo. Herança é herança. Se a física e a material você assimila bem, aprenda a assimilar também a herança emocional e espiritual também. Que é uma decisão sua. Percebe? Depois me fala se faz sentido isso ou não. Aí eu dou uma boa noite para o Wesley, que acabou de chegar. Bem-vindo, Wesley. Aí a Carla fala assim o seguinte, fazendo um paralelo dessa situação que você compartilhou, aparece um ponto. Nunca pensei que isso poderia acontecer comigo. Penso que desenvolver resiliência nos ajuda a lidar com essas situações. Não tenha dúvida. Mas eu só desenvolvo a resiliência sendo colocado à prova. Né? Eu não consigo desenvolver resiliência em teoria. Eu consigo aprender o conceito, mas desenvolver resiliência é me colocando à prova. Né? Só para fazer um parênteses, né? Aí ela só continua aqui. Na prática, eu penso que desenvolver resiliência tem a ver com pensar um pouco mais nas possibilidades do que pode acontecer, por mais improváveis que possam ser tais situações. Então, Carla, eu vejo diferente. Desenvolver, isso é reduzir riscos. Isso é reduzir riscos, não desenvolver resiliência. Porque, veja, o que é resiliência, pessoal?
A resiliência é um termo que a gente aprendeu que vem da física. E o que é a resiliência? A resiliência, estou procurando algum... Bom, não vou ter aqui. Veja, esse pedaço de papel, tá? Se eu imprimir uma força muito grande nesse papel, ele altera completamente a forma dele. Portanto, esse papel é altamente não resiliente. O material resiliente é aquele que, se eu imprimir uma força muito grande nele, ele não altera a sua forma. Ele não se deforma. Ele é capaz de, sob pressão, manter o seu equilíbrio. Nós trouxemos isso para o mundo dos comportamentos, para o mundo das emoções. Uma pessoa resiliente é aquela que, submetida a grande pressão, ela não deteriora, ela não arrega, ela não espirra, ela não escapa. Tudo bem? Então, desenvolver a resiliência é eu me colocar sob pressão. E aí eu vou sentindo a dor e vou aprendendo com essa dor e me torno mais forte. Eu vou sentindo a dor, vou aprendendo com essa dor e me torno mais forte. Mas quando eu penso um pouco mais nas possibilidades do que pode acontecer, por mais improváveis que possam ser tais situações, eu estou com isso desenvolvendo uma outra habilidade, que é reduzir o risco. Vê se faz sentido isso, pessoal. Aí o Zé fala que entendi, Binato. Aí a Carla fala, para mim isso é uma maneira de me preparar para as situações que podem acontecer, mas confesso que só reconheci essa possibilidade, depois que me vi numa situação de perda para a qual não me preparei. Então, me preparar, Carla, é reduzir riscos, mas resiliência é só sob pressão. Não dá para eu me preparar para a resiliência na teoria, eu tenho que me treinar. Eu posso fazer isso em ambiente seguro. Como, por exemplo, vários cursos de programação neurolinguística que tem por aí, que te colocam numa pressão tremenda, mas que está no ambiente seguro. E quando você vai para o mundo, ao viver situações de pressão tremenda, você já está mais ou menos preparado. Ou seja, não precisa ser uma situação real, mas uma situação preparada e ensaiada. Faz sentido isso, pessoal? Isso que a Carla colocou é muito legal. Tá? Aí eu dou uma boa noite para a Isabel Silveira, que acabou de chegar, para a Solange Costa também, e a Denise fala aqui o seguinte. Também está acontecendo comigo. Depois de 17 anos na mesma empresa, arregaçando a manga, quando a empresa começou a ir mal, hoje meu empregador está dizendo mentiras na justiça, dizendo que fez minha rescisão e outras mentiras. A princípio fiquei revoltada por essa falta de verdade, mas ainda não cheguei no conformismo, porque é incorreto, espero que a justiça seja feita. Então, Denise, esperar que a justiça seja feita te coloca numa posição passiva. Faça a justiça. Use o aparelho da justiça para que a justiça seja feita. E entre em ação. Percebe? Eu estou estudando com o meu advogado as estratégias, o que eles estão pensando, qual é o caminho, qual não é. A gente está estudando, vendo cenários e aprendendo com isso. Né? A gente entra em dilemas, a gente entra em embates, a gente aumenta a temperatura, mas a gente preserva o relacionamento, porque a gente está na mesma batida, na mesma pegada, na mesma toada. Entende? Mas eu não vou esperar a justiça ser feita, porque não quero me colocar na dependência da justiça. Eu quero fazer a justiça junto com ela. E vou tomar o risco disso. Entendeu? Mas eu já estou me preparando para o melhor cenário, estou me preparando para o pior cenário, e é razoável acreditar que vai acontecer alguma coisa entre esses dois cenários aí. Entende? Então, é mais ou menos o que diz uma música do CPM 22, né? Espere o melhor, se prepare para o pior e aceite o que vier. Vou escrever. Espere o pior, espere o melhor, se prepare para o pior e aceite o que vier. Mas haja, entre em ação. Senão você vai ficar de vítima na parada, entendeu? Aí o Wesley fala aqui que faz sentido, a Denise fala, sim, também fiz vários levantamentos com o meu advogado, mas fiquei triste com a situação. Ah, tudo bem, eu também fiquei triste. Óbvio que eu fico triste, né? Até por conta de uma relação que eu acreditei que existia e não existe. Mas aí, cara, a dor é do processo, lembra do Fábio Rossac falando? A dor é do processo, o sofrimento é opcional. Isso eu não sofro mais. Vamos em frente, vamos em frente. É um treino, tá bom? Faz sentido isso? E aí o Fabiano Cruz entrou, lá de Além Paraíba, bem-vindo, Fabiano. Então, turma, esse é o tema de hoje, né? Esse ciclo vencedor da perda, eu fui olhar o reloginho, já passaram 50 minutos, olha isso, voou, pô, uma bala foi essa nossa live de hoje.
E eu convido você a pensar nisso. Como é que você está lidando com as perdas que você está se submetendo? Porque eu não quero, então, me separar de mais ninguém. Pô, então não case. Eu não quero mais ser demitido. Então não trabalhe. Não quero mais perder dinheiro. Então não ganhe dinheiro. É a única chance. Né? Não quero mais correr risco. Então morra. Né? Perca a condição de tomar risco. Isso está fora de questão, pessoal. Sabe? Está fora de questão não tomar riscos. Né? O que está em questão é uma coisa que a Carla falou, é eu me preparar, é eu me prevenir. Mas não é me preparar e me prevenir com os estratagemas externos, mas com conhecimento interno, sobre como eu lido com as perdas. Eu tenho um passado, né, de 52 anos, e cada um de nós tem o seu passado de tantos anos, que você pode revisitar esse passado e tomar uma decisão de que significado você quer dar para uma perda que você teve lá atrás. Entendeu? Isso vai te preparar para o futuro. E é claro que com o tempo você começa a entender melhor das suas escolhas e as perdas vão sendo menores. E os aprendizados vão sendo cada vez maiores. Entendeu, pessoal? Então, veja, é um ponto de vista, não é a verdade, não é o único caminho. É um ponto de vista que eu queria convidar você a pensar e encontrar vitória na perda. Sabe? Eu torço por um time de futebol, algumas pessoas sabem disso, eu não sou fanático, mas eu torço, ele tem uma razão emocional muito forte em mim. E quando eu vou ver meu time jogar, é claro que eu quero que ele ganhe. Mas eu aceito ele na perda, na derrota também. Senão fica condicional, eu só amo porque ganha. Né? O amor real é incondicional. Né? Eu sou vascaíno e você vascaíno é da minha vida. E é incondicional o amor. É claro que eu brigo, eu xingo, eu falo mal da galera, na hora que a emoção está muito à flor da pele. Mas eu não preciso ser essa. E o torcedor é isso, né? Eu sou um torcedor assim. Mas na hora que acaba o jogo, acabou. Semana passada, assisti meu time jogar com o Racing, tomou de 4. Né? E eu estava com meu irmão, e o meu irmão mora em Juiz de Fora, o mais novo, e a gente fica o jogo todo no WhatsApp. É até uma maneira de me conectar com ele também. Chegou uma hora e estava batendo papo de outras coisas. O jogo já tinha ido para o espaço, já. Tipo, 4-0. Né? Não quero sofrer por isso, mas, pô, senti a dor. Então é um aprendizado também. O futebol me ensina, o esporte me ensina, o meu relacionamento me ensina, os anteriores me ensinaram. Eu tive perdas com as minhas filhas que eu depois quero resgatar, e com isso eu vou aprendendo e, principalmente, exercitando esse músculo emocional. Eu aprendi a exercitar o músculo intelectual, eu aprendi a exercitar o músculo físico e venho aprendendo a exercitar o músculo emocional. E se um dia a gente achar que vale a pena, vamos falar do músculo espiritual também, porque ele é poderoso pra caramba. Tá legal? Bom, pessoal, a Valquíria fala aqui, muito bobinado, Deus te abençoe sempre. Obrigado, Valquíria, obrigado pelas mensagens diárias aí de bom dia, Deus te abençoe. Tem sido muito relevante essas mensagens aí. O Zé Farias me dá um conselho que não se deve dar, torça para o Santos e seja feliz. Eu entendo, né? Faço votos que você também seja feliz. Um dia que cruzarmos aí nos campos Vasco e Santos, a gente vai estar de lados opostos, mas sempre com a emoção conectada aí. Bom, turma, 53 minutos, indo para 54, são 8 horas e 50 e pouquinho. A Rosilene faz um comentário aqui. A indignação e o inconformismo podem movimentar e trazer grandes progressos. Nos momentos mais difíceis, nas grandes perdas que vivi, foram os que mais me transformaram e os que tive mais realizações posteriores. Eu usei a minha energia positivamente. Isso é uma decisão inteligente. Entendeu? É pegar a dor da indignação, a dor do inconformismo e tornar ela uma força motivadora. Aí a Patrícia fala, fortalecimento sim, vitimismo não. Faltava me preparar para o que vier. É isso aí, Patrícia, é disso que a gente está falando, entendeu? A condição que eu me coloco é a condição que eu me coloco. E se eu me coloquei nela, eu posso me colocar num outro lugar. Legal, Grazi, obrigado também. Bacana, até a próxima também. Zé Faria sempre conectados, é isso aí. Bom, pessoal, vou começar então os agradecimentos aí. Obrigado a todo mundo pela participação. De novo, sempre tem uma chance de você sugerir um tema, de você sugerir um assunto, de você dar um pitaco aí no tema que você acha que vale a pena ser desenvolvido. E se você tiver algum tema,
escreve aqui no feed ou escreve na mensagem inbox aqui, como você achar melhor. Mas teremos, então, sim, na semana que vem, veja, semana que vem, a próxima terça-feira é um feriado, é 1º de maio. Para mim está tudo certo, em tese a nossa live vai existir, né? Vai ser às 8 da noite, eu e a Fran temos um compromisso de fazer um pedal aqui de São Paulo até o Templo Zulai, lá em Cotia, vai ser um pedal bem bacana, mas está valendo, né? Está marcada a Conf, dia 1º de maio, dia do trabalho. Se ninguém tiver um tema inspirador ou um tema que vale a pena, eu vou pensar num tema aqui que talvez nos faça conexão com a história do trabalho, com essa vida de trabalho que a gente leva, e trazer um significado mais legal para essa história do trabalho aí, tá? A Ana Lúcia fala o seguinte, show de bola, valeu, obrigado, Ana. A Denise fala, obrigada, muito produtivo como sempre, obrigado, Denise. O Zé Farias, valeu, Binário, ops, Binato, sou fã desde o treinamento que te conheci quando estava na ONS, legal, né? Interessante, Zé, que essa pessoa também trabalhou na ONS, e eu conheci ela quando fiz esse trabalho aí com vocês, impressionante. Mas legal, é isso aí, tá no jogo, tá valendo. Valeu, Grace, obrigado também. O Genivaldo acabou de entrar, mas, Genivaldo, estamos saindo, mas fica por aí, dá uma olhada na live depois no gravado. O Fábio fala, resiliência é um bom tema, ok, eu acho que pode ser um bom tema, sim. De repente pode misturar resiliência com trabalho e disso fazer um caldo interessante para homenagear o 1º de maio. Se não tiver nenhum tema diferente, ou mais instigante, ou mais desafiador, podemos ir nesse caminho. A Grazi fala aqui sobre curtir a ideia da discussão do treinamento do músculo espiritual, é também um outro tema. Se não der para falar de dois, a gente já faz uma fila. O Francisco fala de resiliência e perdão, legal, dá para fazer uma mistura bacana, e o perdão é um tema muito legal, né? Zé Faria deve ter lembrado de alguma coisa, fez um putz aí e tal. O Genivaldo chegou tarde, mas nunca é tarde para pegar o que a gente está falando aqui. Bom, turma, já tem algumas coisas legais aí para pensar numa próxima live, eu vou pensar nisso e vou mandar no esquema que eu sempre mando, num post lá no Face, no Instagram, no LinkedIn, tá? Mas dia 1º de maio, 8 da noite, se tudo der certo, se tudo correr bem, estaremos juntos nessa live e vamos concluir o feriado nesse bate-papo que eu acho que é sempre esclarecedor. Para mim é um belo exercício e não tem dinheiro que pague esse momento como o nosso, né? Então, mais uma vez, agradeço a todo mundo pela participação, pela ideia toda aqui. E aí a Ana me pergunta, Binato, terá live no feriado? Sim, a resposta é sim, terá live no feriado. Salvo alguma coisa que fuja do controle. Aí a gente vai saber mais para perto. Mas em condições normais, temperatura e pressão, dia 1º de maio, 8 da noite, estaremos juntos fazendo a live. Claro, se você não puder vir, não tem problema, depois você assiste lá no gravado. Então, pessoal, olha, mais uma vez, muito obrigado pela participação, obrigado por me ajudar a desenvolver mais um pouquinho esse músculo emocional, abrindo para vocês um tema que é delicado. Boa semana para todo mundo, obrigado, Carla, valeu também. Boa semana, boa jornada, força sempre, vamos com tudo, porque a semana só está começando, ok? Obrigado, pessoal, vamos nessa e até semana que vem. Valeu, até mais, tchau.